Meus amigos, bom dia. Grande alegria estar de volta aqui para nós tratarmos de alguns temas, como a Gleides comentou, que são temas que eventualmente vão nos fazer refletir, pensar, ponderar, e não necessariamente são assuntos que nós já escutamos falar aí com muita frequência. Hoje nós vamos tratar de um tema que Kardec elencou dentro de uma de suas falas, que se chama o período de luta do Espiritismo. Muita gente está ouvindo isso pela primeira vez, outros já conhecem as fases, os períodos que o próprio Kardec já sinalizou que o Espiritismo passaria dentro da sua proposta de aparecimento, de surgimento, desenvolvimento e consolidação na sua proposta de transformação moral da humanidade. Tudo começou, e aí a gente tem que fazer uma viagem agora, vamos fazer um retrospecto, como que os primeiros sinais das manifestações organizadas do mundo invisível surgiram na humanidade no período mais recente. Quando eu falo mais recente, estamos falando aqui no século XVIII e XIX, em particular. Não foi o Espiritismo que criou os fenômenos mediúnicos, não foi o Espiritismo que fez com que nós tivéssemos o contato com espíritos desencarnados. O Espiritismo, ele compreende, ele cria uma teoria, uma proposta explicativa sobre estas relações que nós temos e de autodescobrimento, quando nós sabemos que somos espíritos, não é a nossa primeira encarnação aqui, e essa realidade é explicada pelos próprios espíritos, trazendo as informações necessárias que o Espiritismo apresenta. Só que antes disso, já se manifestavam, e num processo bastante intenso, e a data mais simbólica que nós temos desse período é em 1848, especificamente em março, quando as famosas irmãs Fox surgiram na história do espiritualismo moderno, ao ouvirem na residência onde eles estavam, batidas, sons produzidos por uma fonte que elas não sabiam de onde vinha, e esta fonte respondia a questões que elas estavam promovendo. Desde esta data, nós temos no movimento espiritualista americano o símbolo, pelo menos a identificação da origem desta onda que surgiu naqueles lados, no século XIX, quando várias pessoas passaram a identificar que essas manifestações eram sinais das manifestações organizadas do mundo espiritual, dos espíritos. Ainda não é o espiritismo surgindo. Nós estamos tratando de movimentos organizados, promovidos pelos espíritos, para manifestarem-se e chamarem a atenção. Desde então, esta onda espiritualista que tomou corpo nos Estados Unidos, ela atravessa o oceano e vai desembarcar nas grandes capitais europeias. Isso nós estamos falando em meados do século XIX. Quando surgem as primeiras reuniões para se promoverem movimentos de mesas, de objetos, de cadeiras, e esses movimentos eram colocados como diversão, muitas vezes, onde as pessoas se reuniam e pediam para que as mesas se movimentassem, e eventualmente elas poderiam responder também a questões que o grupo ali fazia com movimentos e batidas. Isso em Paris já estava se tornando moda. Foi justamente numa dessas reuniões que então o professor Rivaio foi convidado a comparecer, e ele presenciou o fenômeno. E ele identificou ali algo muito mais que simples diversão. Ele identificou ali uma inteligência invisível se colocando com respostas, colocando-se ali, muitas vezes, de uma maneira mais intelectualizada. Foi neste momento que o professor Rivaio passou a debruçar-se sobre esses fenômenos e entender, como pesquisador que era,
para verificar qual seria esta fonte, e o primeiro passo, a primeira medida que ele tomou foi eliminar qualquer possibilidade de fraude, porque existia fraude. Essas diversões que eram feitas, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, existiam muitas pessoas que se aproveitavam destas situações para iludir, para encantar as pessoas que ali compareciam, e às vezes era até cobrado a entrada nestas reuniões. Uma vez afastada a hipótese de fraude, das várias possibilidades que seriam possíveis de serem ali feitas, Kardec começa a perguntar e a receber respostas sobre questões filosóficas. Ou seja, nós tivemos um marco inicial nos Estados Unidos, onde essa onda espiritualista ganhou corpo, porque as pessoas também achavam que essas manifestações tinham um sentido muito mais metafísico do que se esperaria. Igrejas espiritualistas foram criadas naquela época e até hoje permanecem nos Estados Unidos, fruto desse reflexo dessa origem. E quando chegou na Europa, grupos de estudo, grupos de pesquisas também foram formados. Não foi só Kardec que se debruçou sobre isso. Na Inglaterra, nós tivemos pesquisadores, cientistas também, que passaram a analisar estes fenômenos. E muito mais que isso, esta fonte invisível de inteligência começou a se manifestar não somente através da movimentação de objetos. Quando os espíritos começaram a se materializar, tomando um corpo fluídico visível, que poderia ser, inclusive, estudado por pesquisadores, por cientistas, a proposta materialista passou em xeque. A proposta materialista ficou desacreditada, porque se mostrava naquela realidade um contraponto. Não quer dizer que todas as pessoas aceitavam isso de maneira tranquila, pelo contrário. Aqueles que efetivamente depositavam na ideia materialista a origem de tudo, nunca aceitariam a manifestação de espíritos na sua frente, porque com certeza ele iria se colocar como sendo vítima de uma ilusão ou vítima de uma fraude, mas nunca aceitaria a possibilidade de uma manifestação real de um ser invisível, de um espírito. Na França, quando Kardec começa a codificar o que nós chamamos de doutrina espírita ou espiritismo, fruto dessas observações e análises, nós temos aí o primeiro sinal, a primeira marca de nascença do espiritismo. Foi no dia 18 de abril de 1857, veja, as irmãs Fox foram em 1848. 9 anos depois é que, na França, Kardec publica esta obra que nos é fundamental, que é o Livro dos Espíritos. É a primeira das 5 obras ditas básicas ou fundamentais. Kardec tem outras, todas importantes, todas mereceriam ser estudadas com afinco. Mas estas 5 obras são consideradas a base teórica do Espiritismo, apresentado ali no Livro dos Espíritos, depois no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, depois no livro Céu e Inferno e, por último, a Gênese. Estas obras contêm todo o corpo teórico do Espiritismo, fruto dessas observações, das respostas dos Espíritos e de um método que Kardec se serviu para validar essas respostas. Nós já vamos falar sobre isso, estamos falando ainda dessa parte histórica, do surgimento da onda espiritualista que desembarcou ali na Europa. Muito bem. Quando Kardec faz as suas observações, publica em 1857 o Livro dos Espíritos, ele tinha uma previsão de que, dada os fenômenos serem compreendidos, a população, não só na França, mas no mundo inteiro, passaria a compreender esta realidade do ser espiritual e ganhando corpo e fazendo com que nós tivéssemos um aprofundamento nessa compreensão, nós entenderíamos que essa realidade faz parte de nossas vidas e nós deveríamos abandonar o materialismo para nos dedicarmos àquilo que os próprios espíritos estavam nos orientando a fazer em termos de prática e de realidade. E de maneira muito otimista, Kardec diz o seguinte: uma vez que a propagação do espiritismo
está muito intensa, rapidamente todos passarão a compreender esta realidade e se tornarem não necessariamente espíritas, mas espiritualistas. Esta era a previsão de Kardec no início da sua jornada enquanto construir a obra ou a doutrina espírita. Foi nesse período, em particular nas suas publicações, uma delas na Revista Espírita, da edição de dezembro de 1858, Kardec faz a sua primeira previsão de como o Espiritismo se propagaria e se consolidaria futuramente. Em dezembro de 1858, ele prevê que o Espiritismo passaria por 4 fases. A primeira fase seria da curiosidade. A curiosidade atraída, de maneira que as pessoas ficassem quase que deslumbradas, assombradas, curiosas pelos fenômenos físicos de manifestação, não só as batidas, mas também de materialização. A segunda fase, Kardec ele sinaliza que seria uma fase chamada filosófica, onde o Espiritismo, trazendo as suas explicações, a sua proposta de ensino, faria com que as pessoas compreendessem a filosofia espírita e as suas ideias seriam disseminadas em todos os povos e isso favoreceria a sua compreensão e assimilação, ainda que em culturas diferentes. A terceira fase, que Kardec previu em 58, seria uma fase que ele chamou de adentrar-se na crença generalizada, que posteriormente ele chamou de religiosa. O Espiritismo seria reconhecido como uma crença universalmente aceita por todos. E, por último, ele chamou a fase de renovação social, onde as ideias espíritas já teriam efeito na prática, porque os seus indivíduos, já transformados moralmente, mudariam a própria sociedade. Isso ele previu em 1858, em dezembro. Entretanto, Kardec era muito otimista. Kardec previu isso no final, veja, apenas 1 ano e meio depois de lançar o Livro dos Espíritos, ele imaginou que nós teríamos essas fases e rapidamente chegaríamos na consolidação, transformando a própria sociedade. Entretanto, 5 anos depois, nós encontramos o próprio Kardec escrevendo na Revista Espírita, também fazendo agora uma nova reflexão sobre esse período de consolidação. Em dezembro de 1863, em um artigo publicado também na Revista Espírita, Kardec revê a velocidade que o Espiritismo se propagaria, e ele acrescenta mais 2 períodos. E aí nós teríamos 6 períodos no Espiritismo. 6 períodos no Espiritismo. Ele manteve o período da curiosidade, quando as pessoas se sentiram atraídas. Ele manteve o período da estrutura filosófica, sendo aquela responsável pela propagação do Espiritismo, seria o período filosófico. Esse período começou com o lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857. E aí ele acrescenta um terceiro período, que ele não tinha previsto em 58. E ele chamou o período de luta do Espiritismo, que por sinal é o tema de nossa palestra hoje. Já vou explicar o que é esse período. E além deste, ele acrescentou mais um. Depois do período de luta, nós teríamos o período que ele continuou chamando de religioso. Esse religioso, vamos entender aqui, não tem nada a ver com um período que poderia ser considerado igrejeiro ou nos moldes das igrejas pré-estabelecidas. É uma outra concepção de religião que Kardec se serve, uma religião filosófica, e esse período religioso seria caracterizado por essa definição que ele traz, inclusive, num de seus discursos, para deixar muito claro que o Espiritismo não era religião no seu sentido tradicional, mas era religião no seu sentido filosófico. Está lá no discurso que ele fez em 1º de novembro de 1868, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quando ele faz essa diferenciação e chama religião como um laço que uniria todos os adeptos pelo mesmo ideal. A religião filosófica que o Espiritismo se caracteriza é nesse sentido
de nós termos um ideal, uma proposta que faz com que todos nós nos liguemos pela ideia de fraternidade e solidariedade e encontremos em Deus a inteligência suprema e causa primária. Essa é a religião filosófica que Kardec traz, e quando ele chama de período religioso, ele está se referindo a um período em que todos nós nos irmanássemos com esse ideal de fraternidade e de amor a Deus e ao próximo. Aí, o outro período que ele acrescentou, ele chamou de intermediário, que seria um período de transição entre a aplicação que nós teríamos até nós alcançarmos o último período de consolidação, que seria o da renovação social. Aí sim as ideias espíritas já estariam sendo exemplificadas nas instituições, nos hábitos, nos costumes, na sociedade. Então nós teríamos 6 períodos. Vou repetir: o período da curiosidade, o período filosófico, o período de luta, o período que nós vamos chamar de religioso nesse sentido filosófico, o período intermediário de transição para a plena manifestação do 6º período, que seria da renovação social. Então, a nossa palestra de hoje está centrada, para todos que quiserem consultar, na Revista Espírita de dezembro de 1863, para ter a referência ali para quem quiser depois se aprofundar nessa temática. Muito bem. Aí Kardec, quando ele traz esse acréscimo desses 2 outros períodos, em particular a de luta, ele teve que acrescentar, porque ele não imaginava a resistência que o Espiritismo teria, o enfrentamento que ele teria, dadas aquelas pessoas, representantes de diferentes segmentos da sociedade, materialistas em particular, que não admitiam que as suas ideias anteriores fossem questionadas. Como o Espiritismo pode, de alguma maneira, mudar crenças cristalizadas, crenças, inclusive, de religiosos, que não admitiam que as suas verdades dogmáticas fossem, de alguma maneira, confrontadas. E o Espiritismo passou a ser atacado, não por um, mas por vários segmentos sociais, vários. Foi por aí que Kardec acrescentou o período de luta, e ele dá uma data, inclusive, do início, que poderia simbolizar esse período. Foi em 1861, em particular no dia 9 de outubro, quando um fenômeno chamado, bastante conhecido depois, mas que foi chamado de um momento de reflexão sobre o embate que nós teríamos, Auto de Fé de Barcelona. O que aconteceu no dia 9 de outubro de 1861? Livros espíritas que estavam sendo enviados para a Espanha foram confiscados a pedido do bispo local de Barcelona e foram queimados em praça pública. Kardec, naquele momento, ficou, de alguma maneira, um tanto magoado, chateado, e ele perguntou para os espíritos se ele poderia ou deveria requerer uma compensação, um ressarcimento sobre aquele ato, aquela afronta, literalmente, uma ação inquisitória, ainda resquício, né, daqueles períodos mais tristes que nós vivenciamos, onde a igreja matava, literalmente, só que ela torturava antes, aqueles que não concordavam com suas crenças cristalizadas. Não se matavam mais pessoas nesta época por meio da Inquisição, mas os livros poderiam se queimar, segundo a ótica do bispo de Barcelona. E os espíritos responderam para Kardec nesse momento: olha, deixe, você poderia pedir ressarcimento, mas deixe, porque isso que foi feito será uma propaganda muito mais efetiva do que se as obras tivessem entrado discretamente no país. E foi o que aconteceu. Chamou a atenção popular toda a sociedade, não só espanhola, mas aqueles que tiveram contato com essa ação, passaram a ter interesse no Espiritismo. Que livros seriam aqueles que foram queimados, que a igreja não gostaria que fossem divulgados? Então serviu para divulgar o Espiritismo de uma maneira que não seria feita se os livros tivessem passado de maneira discreta e entrado ali no mercado editorial da Espanha. Foi nesta data que Kardec caracterizou o início do período de luta,
Porque o Espiritismo teria que enfrentar, sim, não só aquela resistência até sarcástica, irônica no começo, né, porque muita gente não via a profundidade do Espiritismo e achava que isso era engraçado. Muitos críticos, no início, quando o Espiritismo foi lançado, faziam piadas sobre a manifestação dos seres invisíveis. Só que quando perceberam a profundidade e da mudança que o Espiritismo traria, migrou-se do sarcasmo, migrou-se para o ataque direto contra esta ideologia, contra esta proposta que revolucionaria toda a ideia já existente da realidade espiritual e que responderia às questões filosóficas mais críticas que nós temos. Quem somos, de onde viemos, para onde iremos. Esse período de luta que Kardec colocou ali em 1861 e acrescentou na sua previsão, né, de consolidação do Espiritismo, ele ainda foi otimista, porque ele achou que esse período de luta não seria muito grande. Ele achava que no início do século XX, o Espiritismo já estaria consolidado e todas as nações da Terra já estariam vivendo solidariamente, pensando na sua realidade espiritual e vivenciando isso com a prática da caridade. Kardec foi muito... Ele escreve lá, nesse artigo de dezembro de 63. No início do século XX, nós não chegamos aonde Kardec supôs que nós chegaríamos. E Kardec desencarnou no dia 31 de março de 1869, coincidentemente, mesmo dia, né, das irmãs Fox, só que em 48, quando Kardec desencarna, ele ainda estava no período de luta, porque nós não tínhamos entrado no período religioso, quando as pessoas adeptas do Espiritismo tratariam umas às outras também de maneira harmoniosa e solidária. Kardec ainda estava lutando, estava, claro, já direcionando, né, rumos que nós teríamos, buscando a solidariedade, se esforçava para isso, só que não estávamos plenamente ainda vivenciando a prática da caridade, estávamos enfrentando situações bastante violentas por parte de alguns grupos. Isso é muito comum quando nós trazemos para a nossa realidade brasileira, quando o Espiritismo aqui adentra, ainda no final do século XIX, quando ele vai se estruturar, nós aqui no Brasil passamos por momentos onde o Espiritismo foi criminalizado, ele constou do Código Penal brasileiro e as pessoas que de alguma maneira estivessem vinculadas poderiam ser presas, como nós tivemos na história do Espiritismo, dirigentes e frequentadores espíritas, dentro das suas reuniões mediúnicas, foram presos, porque a intolerância religiosa promovida pela Igreja Católica em parceria com o Estado não queria de alguma maneira que o Espiritismo ganhasse corpo. Isso no Brasil. Só aqui? Não, em vários locais, em vários lugares do mundo. O período de luta, infelizmente, não acabou. Nós ainda estamos enfrentando uma série de desafios para que o Espiritismo tenha a sua proposta definitivamente reconhecida e aceita, mas nós temos ainda ataques de diferentes segmentos. E os piores deles, e aí não é uma novidade, porque Kardec já tratava disso, sobre os inimigos do Espiritismo. O pior inimigo do Espiritismo não são os externos, não são aqueles que se declaram materialistas e colocam as suas ideias frontalmente para combate ou para comparação com as ideias espíritas. Os piores inimigos, os piores detratores são internos. Kardec escreve que um dos desafios que nós teríamos no futuro, isso está lá no seu projeto de 1868, quando ele vai falar da Constituição do Espiritismo, e ele olha para o futuro e diz: nós temos que ter unidade doutrinária para o Espiritismo se consolidar, e uma das dificuldades que nós podemos ter é se nós não conseguirmos isso pelos próprios adeptos, por meio de personalismo, ideias místicas, ideias que deturpam o Espiritismo, fragmentam essa unidade.
E nós vivenciamos isso hoje. Nós temos grupos que se dizem espíritas, mas não são mais do que representantes materialistas infiltrados nas hostes doutrinárias, nas hostes espíritas. São grupos que se dizem espíritas, mas defendem o aborto. São grupos que se dizem espíritas, mas atacam uns aos outros pela liberdade que cada um tem de escolher a sua proposta de vida. São pessoas que se dizem espíritas e querem eliminar o seu irmão de ideal porque pensa politicamente diferente. Essas pessoas não são verdadeiros espíritas, como Kardec ali sinalizava, e que geraria a unidade doutrinária. A liberdade de consciência, todos nós temos, a liberdade de expressão, isso é um dos maiores bens que o próprio Kardec coloca, e os espíritos reafirmam. Erasto tem uma mensagem muito bonita sobre isso, convido a todos a lerem o livro Viagem Espírita, de 1862, quando Kardec, num dos seus discursos para os operários de Lyon, comenta sobre esse absurdo que seria a fragmentação do espiritismo por ideias materialistas que pregavam a igualdade, mas não a igualdade de direitos, a igualdade imposta pela força. Era um período bastante difícil socialmente, em termos de ideias revolucionárias, e Erasto faz esse alerta: não nos deixemos levar por essas propostas. Cada um tem a liberdade de escolher o que bem entender, mas não é para discutir nem para fazer isso dentro da casa espírita ou dos grupos espíritas. Por isso que Kardec colocava, inclusive dentro da sua recomendação para estes grupos, existem alguns assuntos que nós não deveríamos discutir porque vai gerar racha, vai gerar fragmentação, vai gerar cisma. Esses assuntos Kardec coloca lá: problemas religiosos no seu sentido de interpretação. O espiritismo tem a sua maneira, se outra pessoa quer ver de outra, cada um tem a liberdade de entender, mas não são esses assuntos que vão fazer parte das discussões espíritas. Outro assunto, economia social. O que ele chamava de economia social, nós vamos dizer aqui, são questões político-econômicas. E o outro assunto, questões político-partidárias. Porque cada um tem o direito de escolher o que bem entender. Na casa espírita a gente não faz isso, ficar discutindo a preferência do outro. Esses três assuntos Kardec coloca ali como motivos para racha. E na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas sentavam-se lado a lado nas reuniões mediúnicas pessoas com diferentes níveis, diferentes formações, diferentes direcionamentos político-ideológicos, mas ali eram todos irmãos. Ali estavam todos interessados na realidade espiritual, na filosofia do ser. Só que muita gente acha que para atingir o sexto período, que seria da renovação social, nós já deveríamos incutir na cabeça dos irmãos, dos colegas, aquilo que nós achamos que seja verdade para tornar a sociedade melhor, quando é a prática da caridade e o respeito à liberdade do próximo que faria isso. Se nós não conseguimos ainda trabalharmos o laço de fraternidade entre nós, é porque nós estamos no período de luta. Nós estamos ainda vivenciando um momento onde temos que aprender a amar uns aos outros antes de entrarmos no período religioso, quando isso efetivamente vai se consolidar. Período religioso não é ficar lendo mensagem evangélica, não é isso. Período religioso não é saber passagens do Novo ou do Antigo Testamento, não é isso. Muito menos estabelecer práticas ritualísticas, quase que sacramentais, não é nada disso. Período religioso é a manifestação plena sob a ótica filosófica do laço que nos une uns aos outros e nos une a Deus. A ideia do religar, na sua origem, no seu sentido etimológico, é bem diferente dessa ideia exclusivista de que eu quero que todos pensem da maneira que eu acho que deveriam pensar, e quem não agir assim deve ser eliminado e não pode ser chamado de espírita. Estes grupos que estão por aí, basta nós acessarmos as redes sociais para identificarmos pessoas que se acham melhores que outras, mais espíritas que outras, para julgar quem pode e quem não pode ser espírita. Esse tipo de luta que nós temos é interna, é a pior luta em termos de desafio que nós estamos vivenciando.
Não é a luta do cientista materialista, porque nós temos cientistas espiritualistas também. Não é a luta do cientista materialista, porque ele vai ter a sua filosofia e vai ser coerente com aquilo que ele acredita e vai aprender no momento em que ele efetivamente se deparar com a realidade espiritual. A nossa luta, ela ainda é quase que fraticida entre irmãos. Nós estamos lutando uns com os outros para convencer o outro da nossa verdade. Esse é o período de luta que nós não saímos ainda, nós não entramos no período religioso. Estamos longe de manifestar esse laço de fraternidade e solidariedade que Kardec previu e os espíritos colocaram como um passo necessário para a transformação da sociedade. Quando estivermos olhando o outro e respeitando as opções do outro como irmãos, aí sim, nós vamos adentrar no período religioso. Enquanto isso, nós estamos no período de luta. Depois do período religioso, esse período intermediário para a renovação social, é quando individualmente nós manifestarmos as nossas preferências, as nossas convicções e a prática da caridade em tudo que nós fizermos e naturalmente a sociedade vai ser melhor. Não é transformando por imposição ou por decreto, pelas leis, como as pessoas devem se comportar, que nós vamos transformar a sociedade pura e simplesmente, porque Kardec, inclusive, e os espíritos, tem está lá em obras póstumas, na revista Espírita tem trechos nessa natureza, no Evangelho segundo o Espiritismo tem trechos dessa natureza, principalmente quando vai falar da desigualdade das riquezas, e nós temos em obras póstumas 2 textos de Kardec muito bons, que eu recomendo aqui. O primeiro deles se chama As Aristocracias, e o segundo se chama Igualdade, Liberdade e Fraternidade. Nesses 2 textos, Kardec trata muito bem esse período de renovação social que nós vamos ter, que já é algo mais avançado, mas ele diz e destaca: de nada adianta se decretar a fraternidade e inscrevê-la numa bandeira. É necessário antes mudar o coração dos homens. Se nós não mudarmos o coração dos homens, podem decretar a lei que for, nós não vamos ter sinceridade, não vai ser espontâneo, não vai ser a verdadeira sociedade baseada no amor e respeito ao próximo. Nós teríamos, como nós temos vários exemplos sociais, de sociedades que decretam que todos são iguais. Não adianta decretar que todos são iguais se isso não for vivenciado internamente. Vive-se um momento de hipocrisia, onde a pessoa se comporta conforme a pressão que ela possui, ou que ela tem. A partir do primeiro instante que ela consegue se manifestar livremente, aí nós temos a verdadeira situação que vai fazer com que as pessoas não estão ali simplesmente impositivamente iguais. Primeiro que nós não somos iguais, começa por aí. Cada um de nós aqui tem características próprias, tem singularidades. Cada um de nós aqui está buscando o seu aperfeiçoamento moral e intelectual e apresenta as tendências do passado que são diferentes uns dos outros. Na média, espiritualmente, estamos todos iguais aqui, porque nós fomos atraídos para o mesmo planeta e convivemos uns com os outros, porque nós temos necessidade desta relação. Mas individualmente, nós temos aspectos peculiares. Nós temos características, preferências, predileções, tendências diferentes. Isso é dito quando nós colocamos lá, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo da desigualdade das riquezas, não adiantaria nada nós reunirmos toda a riqueza do mundo e distribuirmos igualmente entre as pessoas. Por quê? Porque naturalmente essa riqueza fluiria para as mãos dos mais aptos ou habilitados ou que tivessem características de atrair esse recurso para si. Então eu vou decretar que materialmente todo mundo vai ser igual, porque daí todo mundo fica igual também e a sociedade melhora. Não são essas ideias materialistas que fazem com que nós melhoremos individualmente, é a prática da caridade que vai fazer isso. Se nós não praticarmos a caridade, de nada adianta querer que a sociedade mude para nós aproveitarmos isso. Já ouvimos falar por aí que estamos num período de transição planetária. O próprio Kardec ouviu também. Os espíritos disseram para Kardec que esse período, rumo ao planeta de regeneração, nós estamos num mundo dito de expiações e provas.
dentro da escala que os espíritos colocaram como referência. O próximo passo, fruto da elevação moral da humanidade, seria um mundo chamado de regeneração, onde o bem já começa a predominar sobre o mal. Muita gente já ouviu falar sobre isso. E quando os espíritos disseram isso para Kardec, eles disseram assim: já começou esse período de transformação. Kardec estava no século XIX. E os espíritos disseram: já começou esse período de transformação, e já tinha começado desde o século passado. Nós estamos nesse período. Ah, não, mas eu ouvi falar que tem data para isso. Na Gênese, nós encontramos uma passagem ali que diz o seguinte, principalmente na presciência do futuro: espírito sábio não prediz data. Espírito sábio, ele no máximo pode indicar o desenvolvimento das ideias. Nós não temos como prever datas. Se Kardec já ouviu falar dos espíritos, que nós já havíamos entrado no período de transformação, onde nós tínhamos o compromisso de melhorar o ambiente onde nós estamos, e aqueles que não conseguissem acompanhar esse desenvolvimento seriam atraídos naturalmente para outros ambientes, onde eles continuariam a se desenvolver, e atrairíamos espíritos também mais adiantados, inclusive, para nos ajudar e nos servir de elementos de instrução. Já estamos vivenciando isso. Não é uma data futura. Muita gente confundiu essas passagens ou essas mensagens, achando que aconteceriam eventos apocalípticos, nossa, agora enrolei, apocalípticos quase, né, para que isso fizesse parte, né, para reconhecer sinais nos céus. No capítulo 18 de A Gênese, nós encontramos ali: os tempos são chegados. Nesse capítulo, nós encontramos também essa ideia de que nós vivenciamos um período de transformação que depende do esforço interior de cada um para se renovar. Não é a sociedade mudando que nós vamos, quase que na esteira, acompanhar isso. Nós é que vamos mudar a sociedade na média. Se nós não acompanharmos, aí vai acontecer exatamente isso. Nós vamos para ambientes que continuaremos a nos desenvolver e talvez não sejam tão evoluídos, né, como nós gostaríamos que fossem. Nós temos esse compromisso com a nossa própria consciência. O período de luta que nós estamos conversando aqui é o período de luta também interno. Veja, tem aqueles detratores externos ao espiritismo, que esses são mais fáceis de identificar e até mais fáceis de apontar contradições. Tem os detratores internos, são aqueles disfarçados de espíritas, mas que odeiam o irmão, o próximo, que pensa diferente. E temos também uma terceira fase, que nós deveríamos buscar com muita intensidade, que é olhar para nós mesmos e lutar contra os nossos próprios problemas, combater o mal que ainda carregamos em termos de orgulho e egoísmo. Esse combate, que também não é novo, nós temos o apóstolo Paulo dizendo sobre isso já, né, em várias passagens, sobre qual seria o bom combate. O bom combate depende do autoconhecimento. O autoconhecimento, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nós temos lá o sinal, um caminho para promovermos isso. Conhecer a nós mesmos implica em olhar para nós e entender o que estamos fazendo para os outros e qual benefício nós estamos buscando para nós mesmos. Na questão 919, letra A, Santo Agostinho faz uma menção de quando ele estava encarnado entre nós, e ele dizia o seguinte: fazei como eu fazia quando estava convosco. Antes de dormir, eu passava em revista tudo aquilo que eu havia feito durante o dia. Se eu fiz coisas boas, se eu fiz coisas que prejudicaram alguém, se eu deixei de fazer o bem. Esse é um dos caminhos mais seguros que nós temos para olhar para nós, é através de nossos atos, de nossos pensamentos. Aquilo que as pessoas dizem de nós também não deixa de ser um caminho. Mas, principalmente, nós temos que vivenciar uma experiência interior, para, a partir daí, nos amarmos. E esse amor não é egoísmo, é buscar o que nós precisamos para nos melhorarmos. Este amor, muito diferente de egoísmo, ou quase que uma proposta ególatra, não.
gostar de si mesmo é querer o seu melhor. E quando nós fazemos isso e promovemos o autoconhecimento, nós identificamos no outro alguém igual a nós, com seus problemas, as suas dificuldades, os seus desafios, e passamos também a amar ao outro, porque gostaríamos de sermos amados da mesma natureza. E finalmente, nós vamos conseguir amar a Deus somente quando amarmos o próximo. Não tem como amarmos a Deus se nós não amarmos o próximo. Como não? Nós não temos um amor exclusivista e egoísta. Quando Jesus nos disse, quando formos orar, para fazermos isso em segredo, mas antes perdoar tudo aquilo que alguém teria contra nós, e nós teríamos contra os outros, nós estamos nos libertando de sentimentos negativos que fugiriam e colidiriam completamente com a caridade. O perdão não é para o outro necessariamente, o perdão é para nós tirarmos de dentro de nós pensamentos negativos de ódio, rancor, vingança, porque isso prejudica a nossa ligação, inclusive, não só para olhar para nós, mas para nos comunicarmos ou nos direcionarmos a Deus, nosso Pai. Somente amando a Deus, no seu primeiro mandamento, nós vamos plenamente entender esta realidade que nós nos encontramos como seus filhos. Mas como nós vamos amar ao Pai se nós odiamos o irmão? Não dá. Por isso que o Espiritismo, ele coloca as fases de desenvolvimento, a plena manifestação da caridade dentro do aspecto natural da prática do amor, da prática da caridade. O período de luta não é uma luta que nós vamos enfrentá-la também odiando quem possui características, nós sabemos, que promovem cismas e promovem outros tipos de comportamento indevido ou inadequado. Nós temos que nos posicionar, não ficarmos quietos, mas nós temos que enfrentar com respeito, não desejando o mal simplesmente por ódio, porque senão nós entraríamos no mesmo ritmo dessas pessoas que estão odiando o próximo por pensarem diferente. Nós temos que olhar aqueles que estão ainda enfermos moralmente, exatamente dessa maneira, como doentes. São doentes necessitando de amor. Mas não é por isso que nós vamos também abrir a guarda ou sermos subservientes para aqueles que querem nos fazer mal. Também Jesus, quando disse, se alguém lhe bater numa face, oferece a outra, a mensagem é, simplesmente, não pague o mal com o mal. Mas ele também disse, sede mansos como pombas e prudentes como serpentes. Nós temos que entender aonde nós estamos. Nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que enfrentar as situações com firmeza, não fugir, não ser covarde. Ah, não, os outros que resolvam. Uma vez que nós temos como enfrentar isso e nos posicionar, nós temos que fazer. Mas nós temos que fazer com respeito. Nós temos que fazer sem odiar. Quando dois lutadores de artes marciais vão se enfrentar em uma disputa controlada, um campeonato, com um juiz, os dois estão ali para vencer. Mas eles não odeiam o próximo. Eles estão ali para exemplificar a sua habilidade, para demonstrar a sua capacidade e a sua coragem para enfrentar aquele desafio e buscar vencer. Mas os lutadores, eles não se odeiam. Ninguém entra ali com ódio ou rancor. Depois que termina a luta, reconhece quem foi o vencedor e eles se abraçam, se cumprimentam. Nós não podemos fugir dessa característica que estamos enfrentando desafios e temos que lutar. Mas nós temos que lutar não com alguém que nós odiemos. Nós temos que lutar contra um adversário que se coloca assim porque ele ainda não pratica a caridade. E não que nós estejamos 100% certos. Às vezes ele está falando algo verdadeiro e nós temos que aprender com o que ele esteja falando. Nós temos que ser humildes. Porque às vezes uma crítica que alguém coloca é porque ela é cabível, ela é pertinente ao que nós estamos fazendo. Essa humildade também é um exercício de autoconhecimento.
O período de luta que nós estamos vivenciando, uma vez que nós temos esses três cenários, essas três arenas, a arena externa ao espiritismo, a arena interna ao espiritismo, dentro, né, da comunidade espírita, e a nós mesmos, que é a arena interior, estas três arenas exigem lutas. Nós só vamos entrar no período religioso quando vencermos, e começarmos, isso é reflexo, quando vencermos a nós mesmos, olharmos o outro como irmão, e estabelecermos na sociedade o exercício da caridade. Se nós não fizermos isso e formos exclusivistas, começando por nós, eu me perdoo, o outro que está errado, o outro deve ser eliminado, que sociedade a gente vai construir tendo raiva, ou tendo ódio, tendo rancor de outro? Não é a sociedade de renovação social que Kardec colocava. Só vamos fazer isso quando praticarmos a caridade. E aqueles dentro do movimento espírita que ficam pregando ódio, rancor contra irmãos, por terem preferências diferentes, olhem com desconfiança, porque coisa boa não vem daí. Árvores nós reconhecemos pelos frutos. Como alguém quer melhorar a sociedade odiando alguém? Que tipo de sociedade ele quer construir? Uma sociedade exclusivista, uma sociedade que literalmente elimina quem não pensa como ele. Não é essa a proposta espírita. Não é essa a ideia de liberdade que os espíritos nos colocam. Uma vez que nós tenhamos isso, nós já sabemos, deveremos ser, em função da nossa própria consciência, deveremos ser exemplos daquilo que acreditamos. Se nós nos dizemos espíritas, que façamos isso. Não é simples, ninguém vai sair aqui da noite para o dia, já estou perfeito. Não existe isso. Estamos reencarnados aqui porque ainda temos muito de orgulho e egoísmo dentro de nós, exemplificando aí nos nossos atos. Mas é um pouquinho por vez que nós vamos melhorando e nós vamos compreendendo que o outro também está fazendo isso. Esse é o caminho que nós temos. É rápido? Não, não é. Kardec foi muito otimista em achar que no início do século XX nós já teríamos uma sociedade renovada socialmente. Foi demais. Porque quando estamos encarnados tem uma noção de tempo muito diferente do que os espíritos nos colocam. Todos nós vamos chegar em algum momento aonde vamos plenamente nos manifestarmos como espíritos puros. Potencialmente nós somos espíritos puros, cada um de nós aqui. Quando Deus nos criou, a marca do Criador está latente dentro de nós e nós desenvolvemos isso com as reencarnações. A comparação que nós fazemos, e que está lá na Gênese também, só que na Gênese é colocada da seguinte maneira, a analogia é com uma árvore enorme, que seria o carvalho, e a sua semente, a semente do carvalho. A semente do carvalho ela é bem pequena. Se colocarmos a semente ao lado da árvore grandiosa, como que a gente vai imaginar que aquela árvore grandiosa é a semente? Mas latente na semente está ali o germen desta árvore. Somos nós, espíritos. Latente, nós temos a pureza espiritual. Da mesma maneira que a semente precisa ser plantada, passar com sol, chuva, absorver nutrientes, ir crescendo, se fortalecendo, vem o vento, o ambiente onde a semente vai crescendo é para ela se fortalecer. Nós, espíritos, estamos crescendo nos ambientes que nós reencarnamos. Cada vez que nós temos uma dificuldade, imaginem que é o vento batendo na árvore em crescimento. Nós estamos nos fortalecendo. Mas nós precisamos vencer os desafios. Vamos nos tornar espíritos puros quando nós manifestarmos plenamente isso. Sabemos como será a sociedade do futuro. Todos nós praticando a caridade. Isso é fácil de prever. Quando vai acontecer? Quando nós nos mudarmos, não o outro. Quando nós nos mudarmos. E não colocar a responsabilidade disso no próximo. Esse é o período de luta. Esse é o período que nós estamos
ainda vivenciando, porque nós não nos autodescobrimos. E enquanto nós não vivenciarmos isso, nós não entraremos no período religioso, e eu destaco, só para a gente fechar também o nosso horário aqui, eu destaco que nós não vamos confundir terminologias achando que esses grupos que querem dividir as pessoas têm a receita pronta para alcançarmos a sociedade perfeita. O período religioso, que é o próximo, é o período que nós vamos nos amarmos uns aos outros. Esse é o período religioso. Nós não entramos nele ainda. E ele não depende de postura exterior igrejeira. O que é postura exterior igrejeira? É aparentar santidade por práticas exteriores. Nós não fazemos isso no Espiritismo. Nós fazemos isso pela condição natural de estarmos bem com a própria consciência. E não porque alguém nos obriga ou porque os outros precisam que nós façamos isso para eles verem. Não é isso. Esse período ainda não chegou. Nós ainda estamos aprendendo a nos amar. Veja, se nós estamos ainda aprendendo a nos amar e não chegou o período religioso, o período intermediário e de renovação social, nós podemos ter flashes. Mas tem muito tempo ainda. E eu não sou tão otimista quanto Kardec foi, de achar que no início do século 22, nós já teremos isso plenamente. Nós estamos buscando isso. E se formos mais rápido que a humanidade em geral, ótimo, nós vamos para ambientes que nós vamos continuar a desenvolver em sociedades mais felizes. Mas se não formos, nós estamos levando isso como marca daquilo que buscamos. Eu falei 22, foi só uma analogia quase que brincadeira. De novo, espírito não pode prever data, tá bom? Então, não tem nada de séculos, não tem século marcado, tem períodos marcados, e não datas marcadas. Essa é a mensagem que Kardec nos traz. O período de luta exige determinação e vamos fazer como os lutadores de artes marciais que se respeitam. Eles trazem a filosofia em si da ideia do combate, e esse combate não é com o outro, é para vencer os seus próprios medos e atingir o seu próprio grau de perfeição que ele entende que seja o mais adequado. É isso que Jesus quer de nós, que nós atuemos como lutadores, respeitando e amando o próximo, mas vencendo a nós mesmos e praticando a caridade. Muita paz a todos.